Shalom, meus amados, graça e paz. Estamos aqui para mais uma live, mais uma série, mais uma aula sobre a disciplina diária, o caminho dos vencedores. Nós estamos aí numa jornada, né? Uma jornada de ensino, numa jornada de entendimento, numa jornada de construção, para a gente ter uma vida bem sucedida, né? E nós entendemos que o sucesso, ele não está em você fazer ou não fazer. O sucesso está para quem você faz, né? Se você está fazendo para Deus e está fazendo o melhor que você pode, com certeza você vai ser bem sucedido. Se você está fazendo e não é para Deus e não é o melhor que você pode, com certeza você não será bem sucedido, certo? E também tem o jeito que a gente faz, né? A maneira como a gente faz, que são coisas importantes de se pensar, né? Para quem eu estou fazendo e como eu estou fazendo. Então, a disciplina é o caminho dos vencedores. Existe o cara que caminha muito rápido, né? Que vai lá e começa uma jornada, ele começa cheio de gás, mas no meio da caminhada ele já está cansado. E aquele que está no trote, fazendo todos os dias as mesmas coisas, quando vê ele vai chegar no final, né? Ele vai ser o vencedor porque ele teve resiliência, resistência, perseverança e constância, né? Então o apóstolo Paulo fala muito disso, sobre a perseverança, sobre a constância, sobre a gente perseverar enquanto espera, né? Então, quando a gente espera, a gente persevera. E quando a gente persevera, é importante que a gente espere, né? Deus é um Deus de processos, né? Deus é um Deus de propósito e também um Deus de processo, certo? Deus ama os processos, porque no processo Ele nos limpa, Ele nos tira os excessos, Ele nos ensina a esperar, Ele nos ensina a ter constância, nos ensina a ser perseverantes, nos ensina a ter fé, certo? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Nós não vemos, mas nós estamos esperando, certo? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa disciplina da vida, né? Que é uma disciplina semanal, uma disciplina mensal e uma disciplina anual o tempo todo. Nós vamos falar sobre a disciplina de consultar a Deus para tudo, certo? E eu vou usar o texto que o nosso rei Davi, o nosso amigo Davi, o nosso salmista Davi escreve em 1 Crônicas no capítulo 14 e no versículo 14, diz assim: Por isso Davi voltou a consultar ao Senhor, e ele lhe disse: Não subirás, rodeia-os e avança e ataca-os primeiro. E quando escutares o ruído dos gritos do cume da montanha, então sairás à batalha, pois neste momento o Senhor saiu adiante de ti para destruir o exército dos filisteus. Essa palavra é uma palavra muito preciosa, né? Quando Davi ele vai para derrotar os filisteus, né? O que eu quero extrair dessa palavra, para que a gente possa ser enriquecido, né? E possa agregar na nossa vida diária, é a questão de que Davi poderia atacar os filisteus? Poderia. Davi poderia fazer do jeito que ele achava que podia? Podia, ele era o rei. Ele era o rei. Ele era a autoridade maior naquele momento, certo? Mas a humildade e também a sabedoria do coração de Davi me ensina muito de sujeitar
a decisão que ele precisava tomar, a voz de Deus. Irmãos, existe uma coisa que nós como cristãos, nós como homens, nós também como mulheres, né? Porque o homem e a mulher, eles fazem parte de um conjunto do lar. O homem é o sacerdote, é o cabeça, é a autoridade, sim, mas a mulher também ela tem a sua proporção de autoridade em algum momento do lar. Cada um define um espaço dentro de uma organização maior que é o lar, é a casa, é os filhos, é as finanças, é a família, certo? Então, quando eu olho para essa situação, quando Davi sujeita a sua decisão, a sua escolha, o futuro, né? Porque Davi está sujeitando o futuro de Israel. Há uma decisão muito importante. Eu ataco os filisteus? Não. Como eu ataco os filisteus? Certo? Deus entregou os filisteus na mão de Davi. Mas por que Deus entregou os filisteus na mão de Davi? Porque Davi fez o caminho de consultar ao Senhor, de ouvir o Senhor, de não se apressar em fazer coisas que Deus não estava ali, meu amigo. Davi, ele consultou ao Senhor e ele sujeitou o seu coração à decisão do Senhor, certo? Quando Davi vai para esse lugar de buscar a Deus, né? De consultar a Deus, de ouvir a Deus e de seguir a decisão do Senhor, Deus ele entrega os inimigos na mão de Davi. O que muitas vezes nós não conseguimos entender? Nós até buscamos ao Senhor, mas quando o Senhor nos dá uma direção, a gente faz de outro jeito. A gente faz do nosso jeito. A gente faz com o nosso entendimento, com a nossa sabedoria. Nós não sujeitamos o nosso coração a Deus e nós não sujeitamos as nossas decisões ao Senhor, certo? Exemplo, existe um caminho na vida para que todas as coisas elas fluam, certo? Desde a área emocional, espiritual, conjugal, material e financeira, certo? Todas essas áreas, Deus ele já nos deu a fórmula de seguir para sermos bem-sucedidos. Mas muitos de nós continuamos fazendo do nosso jeito. Nós continuamos tendo percalços na nossa vida, tendo déficit, tendo deficiências, não tendo resultado positivo, temos problemas em cima de problemas, porque nós não fazemos conforme diz as Escrituras do Senhor. O que Deus diz a Josué quando Moisés é levado? Deus se apresenta a Josué e diz: Josué, cuide de fazer tudo como está na minha lei, certo? Cuide de fazer tudo como está as Escrituras, como está escrito, porque nisso tu serás bem-sucedido. A liderança de Josué foi bem-sucedida, porque ele aprendeu com Moisés, certo? E ele ouviu de Deus, e ele obedeceu ao Senhor. A disciplina de ouvir ao Senhor e consultar ao Senhor e obedecer ao Senhor é o que vai tornar você vencedor, ou você vai se tornar a mesma coisa que você se tornou no início, se não pior.
O seu estágio inicial não é o fim. O seu estágio final será maior do que o estágio inicial, se obedecerdes à voz do Senhor. Se obedecerem os mandamentos do Senhor. Nós temos uma deficiência em ouvir ao Senhor e obedecer. Por isso, muitas vezes a gente acaba perdendo os acessos, perdendo as oportunidades e também perdendo o favor do Senhor, certo? Davi entendeu isso. Eu poderia aqui citar muitos versículos, né? A história de Davi é recheada nisso. Davi aprendeu a ouvir a Deus. Consultava a Deus para tudo. Senhor, isso é agradável. Tu vai estar comigo. Eu vou, eu não vou. Eu sigo, eu não sigo. Davi não era movido pela alma e nem pelas emoções. Nós somos movidos pelo Espírito. A disciplina, irmão, não é emocional. A disciplina, ela é espiritual. O hábito, você precisa ter bons hábitos. Você precisa aprender a ter disciplina de consultar ao Senhor antes de tomar uma decisão. Não tome uma decisão para depois consultar a Deus. Isso não dá certo. Dá sempre errado. Consulte a Deus antes de tomar a decisão, para que você seja bem sucedido. Quero deixar para você aqui, meu amigo. Aqueles que consultam a Deus, Deus os entregará o gigante na sua mão. Pega essa chave aí.